Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos numa série, de transformação da alma. E na quarta-feira passada, foi-se falado a respeito da mulher samaritana. Que Jesus encontrou a mulher samaritana e falou para a mulher samaritana, vai chamar seu marido. E ela disse, Senhor, eu não tenho marido. E ele disse, você disse bem, você já teve 5 maridos e esse que está com você não é o seu marido. E ela reconheceu ali que Jesus era um profeta, que ele tocou na ferida dela. E antes dele tocar na ferida dela, ele disse assim que ele tinha uma água, que ele tinha uma água que quem bebesse dessa água jamais voltaria a ter sede. E Jesus também fala, com continuidade, com essa conversa com a mulher samaritana, ele fala a respeito da adoração, que ela falou, Senhor, uns falam que a gente deve adorar no monte Sinai, e outros falam que devemos adorar em outro lugar. Aonde que nós devemos adorar? E ele fala, importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Então ali Jesus, ele estava dando chaves, princípios para essa mulher e para nós, como nós poderíamos matar a nossa sede. Essa sede que tantas vezes nos leva a beber em cisternas rotas, que não retém água, mas que é um lamaçal de pecado. Lá em Jeremias, a palavra do Senhor fala assim que ele mandou os servos dele para buscar água, mas eles não acharam água. Eles foram cavar cisternas rotas e voltaram confusos e envergonhados. Então, a pessoa que tem um vazio, que cresce com um vazio, ela vai beber água em algum lugar, porque ela tem que matar a sede dela. Aqui, nós não temos problema com água, mas em diversos países há uma seca. E as pessoas tomam... Uma vez eu vi na internet uma criança com tanta sede que ele estava tomando o xixi do cavalo. O cavalo estava fazendo xixi e ele estava lá com a boca aberta para tomar o xixi, tamanha a sede. Então, isso também fala da nossa sede emocional. Muitas vezes você pode olhar para alguém que está tomando e bebendo de uma água que você nem entende o porquê. Por que fulano está com fulano, que só sabe fazer sofrer? Que julgo desigual, mas é essa sede. Por que tantas vezes nós olhamos e não compreendemos certos relacionamentos ou certas atitudes? É por causa dessa sede que Jesus falou para aquela samaritana. Enquanto você estiver tentando matar a sua sede com o amor de homens, você sempre vai estar frustrada, confusa e envergonhada. Mas eu tenho uma água, eu quero te dar essa água para você beber e você não vai ter mais sede. Amém? Então, no final dessa pregação, foi-se falado, para a gente estar ministrando, como nós podemos, na prática, matar essa sede. Como que isso acontece de uma forma prática nas nossas vidas. E eu queria falar de alguns princípios, que o Espírito Santo tem me ensinado no decorrer do caminho da minha vida cristã, como matar essa sede. Mas, em primeiro lugar, queridos, eu queria dizer que para matar essa sede, você precisa ter disciplina. O que muitas vezes não acontece das pessoas não serem curadas. Deus quer curar as pessoas. Deus sabe que a igreja, a maioria da igreja, ela está enferma. Ela está vivendo com ansiedade, ela está deprimida. E Deus não pode resolver a solução do homem, da alma do homem. Sim, Deus pode, Deus quer mostrar a solução, entrar na alma do homem e trazer a forma original, da forma que Deus criou essa pessoa. Só porque isso exige também de nós. Eu sempre falo para vocês que o Espírito Santo não trabalha sozinho. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o nosso cooperador. E cooperador não é alguém fazendo sozinho. É alguém ajudando uma outra pessoa a fazer um trabalho. Então, primeiramente, exige que nós tenhamos fé. É difícil ter fé, sentimentalmente falando, não é verdade? Eu já vi assim,
jovens, né, que hoje estão casados, ficava assim lá no McDonald's, né, se perguntando assim, mas será que existe alguém para mim mesmo, né? Será que existe alguém, uma pessoa na igreja? Eu não vejo ninguém na igreja. E a gente falava, o nosso testemunho, fala, mas vocês é um caso à parte, hoje não acontece. Então, é tão difícil crer, né, que Deus tem para nós provisão sentimental, porque emoção é uma coisa muito forte. Às vezes você pode vir na igreja, pode ser cheio do Espírito Santo, a unção de Deus vem através do louvor, da palavra, tudo isso é muito fácil, mas para Deus entrar na nossa alma, para Deus mudar a nossa alma, exige de nós também um certo sacrifício. Por isso que a Bíblia fala assim, e não vos conformeis. Primeira coisa que Deus precisa encontrar em nós é uma não conformidade. É uma situação tal de calamidade que você sente dentro de você, que leva você a fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Porque eu já vi o Silas Malafaia pregando que a gente acostuma com tudo, né? Você tem um buraquinho no dente, mas se você aprendeu colocando um algodão ali com anestésico, você não precisa ir no dentista, você enfia o algodão lá na loca, né? Que vai virando uma panela, mas você não vai no dentista. Se você está com o colchão ruim e sua coluna está doendo, mas você percebe, se você dormir assim, um pouco fora da cama e um pouco dentro da cama, sua coluna não vai doer mais, você acostuma com aquela situação. Então, nós somos conformados com a situação. Então, quando Deus quer curar, Deus começa a gerar um inconformismo. Deus começa a gerar tal situação, igual a ave mãe, né, que começa a colocar os espinhos, tira o algodãozinho dali, o ninho, e deixa os filhotinhos ficar bem nos espinhos. Aquilo começa a incomodar, aquilo começa a doer, né? A única opção que ele tem é sair do ninho. Aí ele vai voando, né, vai reclamando, volta, a mãe volta com ele para o ninho. Mas depois coloco, e Deus é assim também. Quando Deus quer fazer uma obra na vida da gente, na alma, uma obra de transformação, Ele vai começar a fazer você se sentir desconfortável dentro de você mesmo. Nada vai ajudar. Suas cisternas rotas não vão mais funcionar. Você pode até tentar voltar atrás, mas você vai perceber que é tarde demais. Você não dá conta, já está frustrado, aquilo ali já está encerrado, não tem como mais. Deus está colocando espinhos para que você possa voar, né? Para que você possa fortalecer suas asas e voar. Amém? Então, a primeira coisa que o Espírito Santo gera em nós é o não nos conformar. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você começa a sentir aquele incômodo, e você tem necessidade de buscar ajuda. Muitas vezes nós precisamos buscar ajuda. Precisamos buscar a ajuda de conselheiros maduros, pessoas que são ungidas para essa área, para que nós possamos desatar, para que Deus possa usar a unção da pessoa para desatar. Desatar o quê? Desatar o nó que está dentro de nós, a confusão, pegar o início da coisa e mostrar o que foi formado, né, dentro de nós. Amém? Então, Deus usa o inconformismo, primeiramente. Depois, você vai ter uma atitude. É dentro dessa atitude é que Deus vai começar a mudar. Você vai começar a se voltar para Deus. Né? Se voltar para Deus. Deus faz que a unção, o óleo dele vem, tira aquela casca da sua ferida, fica exposta a sua ferida, você sente dor e você precisa buscar o bálsamo. E quem é esse bálsamo? Eu me lembro de uma certa vez que Deus estava me curando e eu ficava só com a cara no livro, eu estava lendo um livro que chamava Psiquiatria de Deus e ele estava dando um estudo a respeito do Salmo 23. E lá ele falando assim, que quando Deus, ele remove uma casca da nossa ferida, nós precisamos de um remédio. E às vezes o remédio, quando você vai tomar um antibiótico, você não tem que tomar umas 3 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, até aquilo ali
ser curado na sua vida? O remédio nosso, queridos, é a palavra. O remédio nosso é a presença de Deus. E quando você começa a ser curado, você vai sentir que você precisa mais de Deus. E pode ser que você tenha necessidade de estar na presença de Deus umas 3 vezes ao dia. Você pega um salmo, né? O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me unge, né? Bondade, misericórdia. Aquilo dali é o remédio que está vindo sobre a ferida que está exposta no seu coração. Até você ser curado daquela ferida. Amém? Até aquela área da sua vida estar no projeto e no plano original de Deus. Sair do casulo e voar, né? Como uma borboleta livre. Você vai experimentar alegria. Por isso que a Bíblia fala assim, que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Agora, em conformidade com a sua história de vida, eu não sei quantas feridas foram geradas e quantas vezes você vai viver esse processo. Mas você só vai viver se você quiser. Se você quiser dar liberdade para o Espírito Santo te sarar, te curar, para você experimentar o melhor. Você pode escolher 2 tipos de dores. A dor de você ficar vivendo a mesma vida, sendo a mesma pessoa a sua vida inteira, né, ilhada, dentro de um muro, solitária, não experimentando o melhor de Deus nos seus relacionamentos. Ou você pode experimentar a dor de ser curada, mas depois ser restaurada e experimentar a liberdade em Cristo Jesus. São escolhas que nós vamos fazer na nossa vida cristã, né? São espaços que nós vamos dar ao Espírito Santo de Deus para formar na nossa vida a verdadeira liberdade que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Mas como eu disse, se você tem uma ferida e se você não tomar um antibiótico direito, essa ferida ela pode se tornar ainda pior, não é verdade? Quando não toma um antibiótico, a bactéria não pode ficar mais resistente. Por isso que quando Jesus falou para aquela mulher adulta, falou assim, mulher, alguém te condenou? Ela disse, Senhor, não. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Sabe como eu vejo o porquê que Deus, que muitas vezes você pode se perguntar assim, as pessoas estão tão feridas, por que Deus não cura a igreja? Para que não suceda coisa pior. Porque nós não temos ainda uma disciplina de uma vida diária com Deus, uma disciplina com a palavra. Sabe o que acontece muitas vezes quando uma ferida é exposta? A pessoa vai procurar um entretenimento, algo, né, para ela se entreter e não estar em contato com aquilo dali, não estar em contato com o bálsamo. Por quê? Porque não aprendeu a ter uma vida disciplinada com Deus. E um outro versículo que Deus sempre me falou muito, é que Deus lançaria de diante de nós todas as nações inimigas, mas Ele não faria isso de uma vez só. Ele faria um processo para quê? Para que as feras do campo não se multiplicassem contra nós. A cura, irmãos, a transformação é uma guerra. Porque é a forma que o diabo tem de controlar, muitas vezes, a nossa vida, o nosso comportamento, de controlar nosso coração, de nos atormentar, de nos entristecer, de nos fazer passar vergonha, né? De nos roubar o melhor de Deus. Então, quando Deus traz uma área na sua vida, as feras do campo, elas se multiplicam contra você. Há uma guerra espiritual. Por isso a necessidade também de você estar revestido da armadura, a necessidade de você estar debaixo de uma cobertura, a necessidade de você estar na presença de Deus e em jejum e oração. Amém? Porque toda ferida, ela foi gerada por um instrumento maligno, usado por alguém, né, que teve uma brecha, o diabo usou para gerar essa ferida na sua vida. Então, a ferida, a restauração, ela traz consigo uma guerra espiritual, que muitas vezes a igreja não está preparada. Muita gente liberta, muitas pessoas enfrenta potestades, enfrenta principados, mas quando é para agir na sua própria libertação é outra coisa, porque a ferida dói. Amém?
né? E nós precisamos desse processo de disciplina, que muitas vezes as pessoas não querem. Mas depois, irmãos, por isso que eu acho que a maior vitória que nós temos contra Satanás é a liberdade que nós damos ao Espírito Santo para nos curar. Porque sem brechas, sem feridas na vida da gente, nós podemos esmagar a cabeça dele experimentalmente. Mas enquanto isso, a igreja não consegue esmagar a cabeça de Satanás, só posicionalmente. Mas experimentalmente não. Quantas feridas ainda são geradas nos lares? Quantos pais ainda geram feridas nos seus filhos cristãos por causa das suas feridas que não foram curadas? Quantos maridos geram feridas nas suas esposas, e esposas geram feridas nos seus maridos, porque as feridas ainda não foram curadas no meio cristão? E Deus tem falado que o avivamento vai vir só através da restauração, da adoração a Ele no lar. Como se vive a palavra de Deus sem restauração? Como se crucifica as obras da carne, se por trás dessas obras da carne existem feridas? Aí é você fazer mal para você mesmo. Vamos supor que você é uma pessoa extremamente irada. E essa sua ira, ela tem origem tanto no seu temperamento, mas ela também tem origem numa maldição que foi lançada na sua identidade. Injustiças que foram praticadas contra você. Então, toda vez que você se depara com injustiça, sua resposta é ira. Amém? Então, você quer crucificar a ira. A Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis. Mas você ira e você peca, você ofende, você magoa, você inclina para a carne. A inclinação para a carne é morte. A pessoa fica sem conversar com você, você fica sem conversar com a pessoa. E você está tentando crucificar, você sabe que é uma obra da carne, mas você está atormentado. Você quase, né? Você, para não bater muitas vezes em alguém, você tem que contar até 1000, né? Você tem que ficar fazendo mal para você mesmo. Deus não quer isso. Deus, Ele quer a sua cura, amém? Ele quer derramar luz na sua injustiça, quer curar a sua injustiça. Aí sim, você vai ter a graça e o poder para trabalhar com a ira de uma forma correta, amém? Eu estou fazendo um estudo sobre a ira e depois eu quero passar para vocês, né? Como trabalhar com a ira, que pode ser algo positivo na sua vida. E eu queria estar compartilhando com você em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Eu acho muito linda essa passagem. Como a cura traz uma intimidade maior entre nós e o Senhor. Como muitas vezes nós passamos a vida debaixo de uma condenação, debaixo de uma vergonha, por nós sermos quem nós somos, por nós fazermos o que nós fazemos. E simplesmente, quando Deus nos toca, né, Ele mostra assim, olha, tudo que você viveu até hoje é por causa disso. É disso que eu estou querendo curar na sua vida. Eu te perdoo, eu não te condeno, não. Você pode estar se condenando, o diabo pode estar te condenando, outras pessoas podem estar te condenando, mas eu conheço a sua história, eu conheço o seu passado, eu conheço a sua dor, né? Eu conheço quem é você, da onde você veio e por que você é assim. É uma chance que Deus nos dá de viver uma vida nova. Que diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais?
Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher, entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Amém, irmãos? Nós vamos viver um momento de Deus nas nossas vidas, onde essa religiosidade, né, ela tem que cair por terra. Porque quando uma pessoa ela é curada, quando uma pessoa que viveu uma vida cheia de pecados, entende que o Senhor a ama, entende que o Senhor a entende, né? A compreende, entende que o Senhor não a condena, isso gera gratidão. Isso quebra algo na vida da pessoa que se chama vergonha. A pior coisa que um ser humano pode sentir é vergonha. Vergonha de si mesma, vergonha pelos seus pecados, né? Vergonha por ela ser uma pecadora. Então, quando Deus atraiu essa mulher para si, quando essa mulher entendeu que ela era uma mulher digna de amor, que Deus havia criado ela para ser cheia da glória de Deus, e ele disse simplesmente: minha filha, seus pecados estão perdoados. Essa mulher começou a servir a Deus com gratidão. E eu vejo que isso falta no nosso meio. Muitas vezes nós servimos a Deus por religiosidade, mas quando nós começarmos a experimentar uma cura, uma libertação na nossa alma, nós vamos servir a Deus por gratidão. Amém? Nós vamos ofertar a Deus por gratidão. Nós vamos vir à casa de Deus por gratidão. Não mais por religiosidade. Não mais por causa de uma consciência culpada. Não mais porque nós temos medo que Deus nos dê uma doença, né? Nos dê um câncer, nos faça mal. Mas porque nós somos gratos a Ele. Amém? Porque Ele nos perdoou. Porque Ele nos curou. Porque Ele mostrou que o mal que existia em nós não era um mal que as pessoas ditavam como algo vergonhoso, mas que era um mal, era uma doença que Ele veio para nos curar. E Ele veio não somente para nos curar, mas para nos dar condição de viver uma vida digna, mediante o beber da água dEle. Amém? Não precisamos mais nos enlamacear, né, com as cisternas rotas. Não precisamos mais viver uma vida de pecado, porque nós podemos beber da água viva, que é o próprio Senhor Jesus. Mas para isso, querido, nós precisamos de uma vida espiritual. Eu quero só mostrar, para nós terminarmos, uma passagem muito linda, que Deus fala muito comigo, que eu acho tremendo no Senhor, sabe por quê? Em Deus não há injustiça. O seu pai e a sua mãe, eles podem te desamparar, mas a Bíblia fala que o Senhor te acolhe. Amém? O seu marido ou a sua esposa pode não estar sendo um representante de Deus como deveria ser, mas o Senhor te acolhe como esposa ou como esposo, e Ele pode curar as suas feridas. Hoje, queridos, nós temos visto, né, a gente está lá na Radassa, nós vemos muitas mulheres que estão sendo profundamente abusadas, não somente no sentido físico, sexual, mas no sentido verbal. Mulheres que estão viúvas dentro de um casamento, né? Mulheres que estão sendo relegadas ao desprezo, à negligência emocional, que são tratadas sempre com palavras duras, palavras pesadas, como se elas fossem empregadas. Eu estou falando de mulheres, porque lá se atende mulheres, né? Como se fossem um nada, um zero à esquerda. E muitas mulheres estão se envolvendo em adultério, estão pegando essa carência e bebendo em cisternas rotas, estão fazendo
piorar mais ainda as suas vidas. Mas o que eu acho interessante é que mesmo que você não tenha uma justiça baseada na justiça que Deus pretendia para que fosse, como um pai, uma mãe sendo um canal de Deus na sua vida, ou um marido ou uma esposa sendo um canal de Deus na sua vida, Deus pode te livrar de cisternas rotas, amém? Deus pode ser para você uma fonte a jorrar do seu interior, ainda pode fazer com que você ajude outras pessoas. Isso que eu acho tremendo e maravilhoso. Mas para isso é necessária disciplina, é conhecer a Deus, é gastar tempo com Deus, é adorar a Deus, é pela fé. É muito mais fácil você pedir para um homem, é muito mais fácil você cobrar do seu pai, da sua mãe, é muito mais fácil do esposo cobrar da esposa, a esposa do esposo. Eu sei disso, é muito mais fácil. Como seria bom se nós vivêssemos a justiça completa de Deus. Mas nem sempre é assim. E porque não é assim, você vai enfiar a sua cara no pecado. Você vai destruir a sua vida, né, por causa da injustiça das pessoas para com você. Deus não pretendeu isso. Amém? Deus deu uma outra solução para nós. E glória a Deus por isso. Então a palavra do Senhor fala aqui em Ezequiel, no capítulo 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe é Heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Mas, os pais não foram, mas, compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver no teu sangue e te disse: ainda que está no teu sangue, sua ferida está tão sangrenta, está tão viva, que você está na carne, né? E vive, assim que estás no teu sangue, vive. Então, eu quero te falar hoje, nessa noite, ainda que você, quando você era pequena, as pessoas te desprezaram pela sua forma de ser, elas tiveram nojo de você, elas tiveram vergonha de você, elas não te aprovaram da forma como você era, e hoje você sofre isso, eu quero te dizer que o Senhor, Ele está aqui para te restaurar, amém? Para mostrar que você pode não ter sido aceito pelas expectativas do seu pai, porque ele também tinha suas feridas. Mas hoje o Senhor te acolhe como filho. Amém? E ainda que você está no seu sangue, ainda que doa até hoje essa vergonha, essa injustiça e esse desprezo, você ainda vive. Amém? O Senhor te chamou e você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estava nua e descoberta. Irmãos, isso aqui é um princípio tremendo. Quantas moças e quantos moços carentes, enojados de si mesmo, envergonhados, com as suas taças vazias, começam a crescer, começam a ficar bonitos e bonitas, mas estão nuas, estão nus, estão carentes, estão cheios de injustiça, estão cheios de vergonha a respeito de si mesmo, estão descobertos. Por quê? Porque nunca receberam o amor do Pai, uma aprovação, aceitação, ou receberam de uma forma incompleta, de uma forma que não supriu ali a necessidade. E aí, está no tempo de amores. Interessante, né? Tempo de amores. Aí começa a ficar adolescente. Por que nós estamos fazendo esse seminário para os adolescentes? Começam a ficar adolescentes, né? Começam a se interessar pelo sexo oposto. O sexo oposto começa a se interessar pela moça ou pelo moço. Mas ela está nua, ela está descoberta. Ela vai fazer boas escolhas?
Será que ela vai entrar num relacionamento com o sentimento de que ela é digna e de que ela merece o melhor? Ou vice-versa? Ou vai começar a se beber em cisternas rotas? É aí que entra hoje muita prostituição. É aí que entra hoje muitos, os relacionamentos errados, onde as meninas estão entrando, estão engravidando, onde meninos estão pegando do lixo, amores. Para quê? Para preencher os seus vazios que foram formados, gerados na infância. Mas o que eu acho tão interessante aqui é que mesmo você, na adolescência, e hoje você pode ser um adolescente emocional, quem sabe, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Olha que lindo. Estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez. Amém? Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Irmão, isso aqui é tão lindo, É o Senhor te chamando para você nascer de novo, para você descobrir o seu valor nele, para você descobrir quem você é nele, para você beber das águas de amor que ele tem para você, para ele poder dizer assim, olha, sente desprezado, mas eu quero te falar que eu te amo tanto, que você é tão importante, eu me alegro tanto em você, eu aprecio tanto a sua companhia, eu aprecio tanto a sua forma de ser, eu amo estar com você, eu amo estar na sua presença. Você não precisa ficar aí nua, descoberta, aceitando qualquer um, aceitando qualquer uma, porque você tem a mim. Eu quero entrar em aliança com você, eu quero que você experimente do meu amor e você seja curada, você seja restaurada e você seja levantada como uma mulher e como um homem que tem dignidade, que se ama também. Amém? Que fala assim, nossa, eu sou tão legal, eu sou tão precioso. Um dia a pastora Natália falou para mim assim, você precisa ter um caso de amor com você. Eu até comentei com a Mara, ela achou estranho. Mas é uma verdade. O que é ter um caso de amor comigo? É eu saber me apreciar e falar, glória a Deus, foi Deus que me criou assim. Então hoje eu falo, nossa, eu estou tão orgulhosa de mim como mãe, mas glória a Deus por isso. Olha a mulher que eu me tornei, Olha como eu estou formosa, não por fora. Olha como eu estou parecida com Jesus. Olha como ano passado eu não vencia isso e agora eu já venço. Então isso é ter um caso de amor com a gente mesmo. Amém? É aquele negócio assim que você faz uma comida, ninguém elogia, você fala assim, nossa, minha comida está tão boa. Amém? E aqui ele continua, então te lavei com água. A água é a palavra. Olha o processo da cura. A palavra. É a palavra que vai te curar. E te enxuguei do teu sangue. Te enxuguei das suas feridas. Te enxuguei daquilo que estava no sangue mesmo. Estava tão esfolado, que estava aí no sangue. E te ungi com óleo. Ele te unge ainda para um ministério. Ele te chama para um ministério. Ele te prepara e te unge para que você possa servi-lo. Isso é um privilégio tamanho. Assim como aquela mulher samaritana, ela saiu correndo, ela evangelizou a cidade todinha, falando a respeito de Jesus. Isso por quê? Gratidão. Ela teve uma experiência real com Jesus. Ela não foi uma religiosa. Ela precisava falar de Jesus para as pessoas porque ela experimentou Jesus na vida dela. E Deus quer que você experimente Ele na sua vida, em áreas mais profundas. Você vai se sentir empolgada em falar de Jesus para as pessoas. Amém? E aqui ele fala, também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus bracelete nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Amém? Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa do Senhor. O Senhor coloca uma coroa na sua cabeça em vez de cinzas, de tristeza. Tristeza pelo seu passado, tristeza pelo seu pecado, tristeza pelo desprezo que você foi tratado. Amém?
E aqui ele fala, assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste de flor de farinha, de mel e azeite. Era formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti. Amém, irmãos? É essa a obra que o Senhor quer fazer na sua vida. Essas roupas que o Senhor coloca nele são os frutos do Espírito Santo que Ele quer colocar em você. É um olhar diferente, é um ouvir diferente, é um falar diferente, é um sentir diferente, é um reagir diferente. Amém? E a glória do Senhor, ela se manifesta através da sua vida, porque a glória do Senhor está em ti. Amém? Então é dessa forma, mas nós só podemos experimentar isso através de um relacionamento pessoal com Deus. Não somente no dia da sua entrega a Jesus, mas é num relacionamento diário com Deus. É você dizer assim, Senhor, eu sou igual aquela mulher samaritana. Ó, eu cobro tanto da minha esposa, eu quero extrair vida dela. Senhor, eu cobro tanto do meu marido, eu cobro até do meu filho. Né? Se ele não quer ficar comigo, eu me sinto rejeitado. Né? Eu cobro tanto, eu estou andando atrás de religião, eu já estou andando atrás de tanta coisa, eu estou cansada. Eu sou como aquela mulher samaritana, eu quero a sua água. Eu vou te adorar agora, Senhor. E o Senhor vai derramar a sua água, essa água para matar a minha sede. Isso diariamente você vai perceber um crescimento, né? Você vai perceber uma transformação. Isso não é da noite para o dia. Isso exige paciência também. Paciência com você também. Você é amado. Do jeito que você está, você é amado. Deus, Ele quer te transformar, é para o seu próprio bem mesmo. Porque Ele sabe que você vai desfrutar uma vida melhor, né, da forma como Ele te criou. Amém?